Então, para o ímpio é normal pecar. Não se assuste com a violência entre os ímpios. É normal, é a natureza deles. Não se assuste com a imoralidade entre os ímpios. É normal, é a natureza deles. Agora você quer saber por quê? Principalmente na mídia. Você lê assim, ó: pastor faz isso, isso e aquilo. Cantor gospel faz isso, isso e aquilo. Não dão ênfase tão grande a ímpios quanto dão aos erros de crentes. Aí nós queremos protestar e dizer: respeite nós. Ok, respeitar como? Não fale dos nossos erros. Mas como não falar dos nossos erros? Sabe por que eles se assustam com nossos erros? Porque eles sabem que não é normal a gente errar. O mundo sabe que crente não xinga. O mundo sabe que crente compra e paga. O mundo sabe que crente não faz sexo antes do casamento. O mundo sabe que crente não bebe. O mundo sabe que crente não usa droga. O mundo sabe que moça crente veste roupa de crente. O mundo sabe que rapaz crente se veste como homem. O mundo sabe que casal de crente não trai. O mundo sabe que para crente não é normal divórcio. É por isso que o mundo assusta. Então, eu vou me assustar se você discordar do mundo se assustar. Aí eu vou me assustar, vou dizer que quem está com problema é tu e não o mundo. Então, queridona, queridão, vai bombar mesmo. Vigia. Há uma grande nuvem de testemunhas. E a igreja é a única representante legal de Deus na terra. Estas coisas diz aquele que é santo e que é verdadeiro. Ou seja, não há outro como eu. Ninguém fala como eu falo. Todos são ecos. Eu sou a voz. Há muitos irmãos, mas de todos ele é o unigênito. Por que Deus enviou o seu filho unigênito e não primogênito? Porque primogênitos perdiam a herança. O Antigo Testamento está cheio disso. Mas o unigênito, primogênito é o primeiro, unigênito é único. Por isso ele começa o Apocalipse dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Ele está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Peraí, ou você é o primeiro ou você é o último. Jesus não, ele é primeiro, é último, porque ele é único, não tem ninguém como ele. Vocês estão cercados de vários ídolos. Eu sou único. Vocês estão cercados de vários irmãos. Nenhum irmão é como eu. Por isso ele diz: eu sou verdadeiro. Por isso ele sempre dizia assim, ó: em verdade vos digo. Ele está dizendo: o que eu digo é a verdade, porque a verdade que digo reflete a verdade que sou. João 14: eu sou o caminho que você segue. Eu sou a verdade que você crê. E eu sou a vida que você herda quando anda por mim, quando crê em mim. João 15 ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz eu sou verdadeiro, ele está dizendo assim: em mim não há engano. Eu sou todo original.
Glória, pois, seja dada ao nome dele. Ele ainda diz: eu tenho a chave de Davi. Os judeus que estavam se convertendo, ou pelo menos fingindo, sempre honraram Davi. Se tem um nome que judeu valoriza, Davi. Mateus escreve o seu evangelho para provar que Jesus é rei. E quem estuda a Bíblia sabe que primeiro veio Abraão, Isaac, Jacó, José, seus filhos, para depois chegar Davi. Mas quando você lê Mateus, você vê escrito assim na genealogia: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Primeiro coloca Davi, porque Mateus quer provar que Jesus é rei. Então havia judeus nessa igreja. Olha o que diz, escuta, olha o que diz o versículo 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Porque quando o povo voltou do cativeiro, o templo não estava construído, eles disseram: precisamos de um lugar para nos reunirmos e cultuarmos. E o que fizeram? Sinagogas. Um local para que o culto começasse era necessário ter 10 homens. Do lado de fora o pátio das mulheres e dos gentios. Os homens ali reunidos começavam o culto. E o culto era a leitura da palavra de Deus escrita. Só que olha o que diz o versículo 9: eles dizem judeus não são, mas mentem. O judeu aqui é no sentido de tradição. O judeu aqui é aquele que conhece a lei, aquele que conhece o Antigo Testamento. O que a gente chama de Antigo Testamento para eles é lei ou antiga aliança. Judeu é aquele que conhece a antiga aliança. Aí Jesus diz: esses que se dizem judeus, mas não são e mentem, esses que se dizem conhecedores da antiga aliança, mas não conhecem nada. Por quê? Porque eles não me honram como filho de Davi. Se eles conhecessem a história de Davi, eles saberiam que eu sou o sucessor direto do trono de Davi. Escuta isso. Eles diziam que Jesus não era o sucessor do trono de Davi. Eles diziam que Jesus não era o Messias, como até hoje muitos judeus dizem. Aí Jesus diz assim: eles é que não são judeus, eles mentem. Eu sou o verdadeiro, eles mentem. Ou seja, tem gente que está pegando. Eles querem distorcer a palavra sobre mim, porém distorcidos são eles. Não há engano em mim. É o que Jesus está dizendo. Eles mentem. Se dizem conhecedores, mas não são. Aí Jesus diz assim: eu tenho a chave de Davi. O que é chave? A autoridade para abrir e fechar. Eu tenho a chave de Davi. O que é que Davi fez? Escute isso. Davi fugia. E por onde Davi fugia, ele ia conquistando territórios. Por isso que nenhum exército nunca venceu Davi. Pergunta para mim por quê? Porque Davi conhecia qualquer buraco que o inimigo poderia se esconder. Então quando o inimigo pensava: vou me esconder aqui, Davi diz: o caminho que ele está tomando, ele vai se esconder em tal lugar, manda exército para lá. Pronto. Ninguém fugia de Davi. Então Davi era conquistador de territórios. Aí Jesus diz: eu tenho a chave de Davi. Como Davi fez, eu continuo o quê? Conquistando territórios. E não há inimigo que se esconda do meu olhar, porque eu conheço tudo. Eu tenho a chave de Davi. Ou seja, Davi vai gerando filhos. Davi, Salomão, Roboão, até chegar Jesus. Jesus é descendente de Davi. Então ele olhou do céu à terra e disse: eu escolho essa família, essa tribo para vir como homem e herdar o trono de Davi. Ok, mas aqui Davi vai gerando filhos e via Salomão, Roboão, todos
todos, a maioria, vão pecando, vão adulterando, vão caindo na idolatria. Quando chega no livro do profeta Jeremias, você precisa muito prestar atenção nisso aqui. Quando chega no livro do profeta Jeremias, o profeta olha para o rei Jeoiaquim e diz assim: na sua descendência não haverá mais rei, porque a sua descendência a partir de agora é amaldiçoada. Aí quando você estuda a genealogia de Maria e a genealogia de José, que está em Mateus 1 e em Lucas, você percebe que a genealogia em Lucas é de baixo para cima, e de Mateus é de cima para baixo. E na genealogia de José está Jeoiaquim. Então em Jeoiaquim houve a maldição. Só os jovens, moças e rapazes que estão entendendo a palavra, digam amém. Então, na genealogia de José está Jeoiaquim. Então, José também é descendente de Davi. Então, via Davi, vem Salomão, vem Roboão, vem os filhos de Davi aqui reinando. Quando chega em Jeoiaquim no tempo de Jeremias, há uma palavra de maldição lançada: na sua descendência ninguém assumirá um trono. Aí chega em José. É por isso que Jesus não nasce da relação sexual entre Maria e José, porque José está debaixo de maldição. E a maldição foi: na sua descendência não haverá rei, na sua descendência ninguém assumirá o trono. Mas a profecia é que Jesus seria o filho de Davi. E por que quando chega em Jeoiaquim tem essa maldição? Aí Jesus vem, mas não nasce da concepção natural entre um homem e uma mulher, senão Jesus também nasceria debaixo de maldição. Só que enquanto o diabo e todo mundo olha Jesus vindo por Salomão, Roboão, Jeoiaquim a José, não vai ter como crer que ele tem a chave de Davi. Por quê? Porque ele não é santo? E essa genealogia está toda suja e amaldiçoada. Aí ele não nasce da relação entre José e Maria. Só que Maria também é descendente de Davi. E Maria não vem nessa genealogia aqui de cima. Maria vem por outro filho de Davi, Natã. E Natã não foi rei. Ninguém ligava para Natã. Sabe o patinho feio? Tipo, aqui está Salomão e aqui está Natã. Salomão tomava iogurte. E Natã, bebe café. Salomão, danoninho. E Natã, caldo de cana. Vou machucar uns goianos aqui. Salomão, maçã. E Natã, pique. Rapadura. E Natã, pique. Ou seja, eu estou usando aqui uma ilustração de desprezo. O próprio diabo não se importou com essa genealogia via Natã. Está preparado para dar glória? Aí aqui, Salomão, Roboão, Jeoiaquim, todo mundo grande, todo mundo top das galáxias. E o diabo investe aqui eles caem, vem José debaixo de maldição. Só que Davi teve um filho que ninguém se importou. E via Natã, Davi não teve nenhum rei. Via Natã, a genealogia vai crescendo, a descendência vai chegando. Aí chega Isaías capítulo 7. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele é Emanuel. O diabo perturba, porque o diabo não é onisciente. Como assim virgem conceber? Eu tentei manchar Sara lá atrás. Eu vi manchando Raabe. Eu vi manchando tudo, a mãe de Davi. Eu vi manchando tudo. Só que via Natã não tem nenhum rei. Aí nasce Maria via Natã. Aí de Maria vem Jesus. Então Jesus vem de Maria, que na descendência dela não tem nenhum rei antes, só Davi. Então Jesus, vindo de Maria, é o sucessor direto do trono de Davi. Só que os judeus olhavam só cá em cima. E Jesus diz: vocês não se lembraram de Natã. E eu via Natã. Eu tenho a chave de Davi. Aleluia! Assim como todos temiam Davi, todos devem temer o meu governo. Assim como o melhor reino em Israel foi o reino de Davi, o melhor reino é o meu. Eu estou falando de Jesus. E tem gente que se alegra quando o pregador fala de Jesus.